Bom, então bora lá falar do assunto do momento. Afinal de contas, todo mundo tá me perguntando: Professor Hamilton, o que você acha do BBB? Mas é claro que a gente não vai falar do BBB aqui, não é a pegada do canal, nem é o meu trabalho, né? O assunto do momento pra gente aqui é o ChatGPT, não é o BBB, é o ChatGPT. Mais especificamente a relação do ChatGPT com a produção acadêmica, o que é verdade, o que é mentira. Posso confiar, não posso confiar. Meu professor vai me reprovar se eu usar o ChatGPT. Meu professor não vai nem perceber se eu usar o ChatGPT. Afinal de contas, o que é isso, Hamilton? E como é que eu posso utilizar isso a meu favor? Se é que eu posso utilizar? Já vou dizendo logo. Se você quer acreditar em uma das duas versões extremistas, já pode sair desse vídeo. Se você quer acreditar que o ChatGPT é Deus e todos os seus problemas estão resolvidos e que você vai fazer uma perguntinha para ele, ele vai gerar o seu texto, esse texto vai estar dentro de uma estrutura científica e você, do dia para a noite, resolveu todas as suas questões com a produção de conteúdo científico, desculpa, não é assim. Mas se você quer acreditar nisso e quer distorcer a realidade para ela se encaixar nisso, pode sair desse vídeo. Por outro lado, se você acredita também que eu vou dizer aqui que o ChatGPT é uma criação do demônio, né, e que eu vou endemonizar a tecnologia a pretexto de manter um purismo do conhecimento, eu vou ser avesso às inteligências artificiais e o que elas podem fazer, inclusive pela produção científica, também estamos no caminho errado. Se você também quer acreditar nessa versão e quer distorcer a realidade para que essa versão seja verdadeira, ok, pode sair desse vídeo também, porque eu vou te mandar a real sobre o ChatGPT. Aliás, eu tenho conversado muito com os alunos sobre isso, eu tenho usado a ferramenta, eu tenho visto o uso da ferramenta e eu queria começar a trazer algumas informações para vocês. Tenho falado disso nas minhas lives, vou falar mais em outros vídeos, mas eu queria começar assim com as informações básicas. Digamos aqui, assim, o que você realmente precisa saber no momento sobre o ChatGPT para não ser pego numa armadilha, para não achar que ele é a grande solução da humanidade, mas também ele não é, né, a grande decepção da humanidade quando a gente fala de produção acadêmica, tá? Não estou aqui tratando do ChatGPT para qualquer outra função específica, estou falando do ChatGPT e produção de conteúdo acadêmico científico, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: o ChatGPT, ele é uma ferramenta. Sim, uma ferramenta que em diversos aspectos é muito interessante, mas é uma ferramenta. E toda ferramenta, para gerar melhores ou piores resultados, ela depende de quem a manipula. Tem uma historinha rápida que a gente conta em sala de aula, quando eu estou falando de gestão da qualidade para os meus alunos, por exemplo, num dos cursos em que eu leciono, de graduação e pós-graduação, eu falo para eles o seguinte: tinha um barco caríssimo, fizeram um investimento gigantesco num navio que colocavam na água e afundava. Chamaram diversos especialistas para entender o que estava acontecendo com esse navio. E por fim chamaram um cara extremamente renomado. Ele pediu a alguém um martelo, ele pegou o martelo e deu uma martelada no lugar específico do navio e falou: pode colocar na água. Colocaram o navio na água e ele finalmente boiou, ele não afundou. E aí foram perguntar pro cara, falar: e aí, quanto que é o serviço, né? Finalmente alguém conseguiu resolver o problema, quanto custa? Quanto vai ficar o que você fez? Aí ele falou: $200 mil. Os caras: poxa, mas por uma martelada? Ele falou: não tô cobrando $200 mil porque eu dei a martelada. Eu tô cobrando $200 mil porque eu sei onde dar a martelada. É a diferença de quem usa a ferramenta. O ChatGPT é uma ferramenta. Se você tiver o conhecimento científico ou de estrutura científica ou um embasamento técnico sobre produção científica para usar a ferramenta, ela pode ser muito útil. Se você não tiver, ela pode te colocar em armadilhas e roubadas. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um conteúdo que foi um gatilho para essa discussão do ChatGPT como um instrumento de produção científica e acadêmica. De novo, repito, não estou fazendo parte do grupo que acredita que o ChatGPT é a solução para todos os problemas da humanidade e nem estou naquele grupo de professores que endemoniza abaixo a tecnologia para preservar o conhecimento, a humanidade vai acabar. Não estou em nenhum desses lados. Quero te mostrar o ChatGPT como o que ele realmente é, uma ferramenta que pode ter utilidade desde que você saiba usar. Não adianta colocar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. E eu tô antenado com essa história de inteligência artificial há algum tempo. Não é novidade, talvez até seja para você que está assistindo esse vídeo, mas para a maioria das pessoas que me acompanham não é novidade, que este ano o TCC Sem Drama passa a ter um novo parceiro. O TCC Sem Drama, meu projeto online, que já ajudou mais de 42 mil alunos aprovados, fizeram seus trabalhos em 27 dias e tiraram notas superiores a 9,7. E pasmem, eles não usavam nenhuma inteligência artificial até o início de 2023, quando a gente fez uma parceria com o software, e hoje sim os nossos alunos usam essa ferramenta que ajuda a automatizar, assim como o ChatGPT faz, ajuda a automatizar partes da produção científica. Só que aqui
o aluno não só tem a ferramenta em mãos, como ele tem a técnica, ele tem a explicação, né? Ele tem a instrução de como usar a ferramenta a seu favor e como ela vai gerar os melhores resultados. Inclusive eu vou mostrar para você esse exemplo que iniciou a discussão do ChatGPT e vou mostrar e vou ler para você um texto que a gente criou dentro da ferramenta para você ver a diferença, né, de alguém preparado e alguém não preparado usando esse tipo de ferramenta. Então, ChatGPT é uma ferramenta, ele pode ser útil? Pode, desde que você tenha algum embasamento técnico para usar. E uma outra coisa, inteligência artificial não é consciência artificial. O ChatGPT ou qualquer outra plataforma de inteligência artificial pode produzir conteúdo a partir de determinados inputs ou entradas, para a galera da parte técnica aí, né? Determinadas entradas. E é preciso você dar as entradas certas para as ferramentas para que você obtenha as saídas certas. Então, se você não sabe dar as entradas corretas, se você não sabe utilizar os inputs da maneira devida, o que vai surgir ali não é aquilo que vai atender o seu anseio, que vai atender a sua demanda. Essa história do ChatGPT, né, como um auxílio na produção científica, ela tem um gatilho, que foi um artigo escrito pelo professor Michael Sharples, que é lá do Reino Unido, tá? Ele escreveu um artigo falando sobre estilos de aprendizagem. Eu até tenho esse artigo no original aqui, mas ele está em inglês, tá? Então eu não trouxe o artigo original, eu destaquei uma parte, traduzi essa parte só para mostrar para vocês. E ele escreveu, publicou esse artigo e depois ele revelou que esse artigo tinha sido elaborado a partir de uma inteligência artificial. Mas olha só o trecho que eu quero ler para você, acompanha a leitura comigo, ó. A construção de estilos de aprendizagem é problemática porque não leva em conta os processos pelos quais os estilos de aprendizagem são moldados. Primeira mentira. E eu já disse, é inteligência artificial, não é consciência artificial. Então não cabe a ela ter esse tipo de conhecimento. Estilo de aprendizagem considera sim processos, bagagem histórica, percepções, tudo aquilo que aconteceu com a pessoa que aprende, tá? Isso tem que ser considerado nos estilos de aprendizagem. Então, essa primeira afirmação aqui já está cientificamente errada, tá errada. E o mais legal é que esse professor, o Mike Sharples, ele diz que esse artigo, né, que ele criou a partir de uma inteligência artificial, estaria num nível de pós-graduação, mas já começa com uma mentira, já começa falando uma bobagem. Aí mais pra frente fala assim, alguns alunos podem desenvolver um estilo de aprendizagem particular porque tiveram experiências particulares. Meu Deus, que gênio. Outros podem desenvolver o estilo de aprendizagem próprio tentando se adaptar a um ambiente de aprendizagem que não seja adequado às suas necessidades de aprendizagem. Até aí, nenhuma novidade. Agora aqui é que foi, ó. Em última análise, precisamos entender as interações entre os estilos de aprendizagem e os fatores ambientais e pessoais e como eles moldam a forma como aprendemos e os tipos de aprendizagem que experimentamos. Mais do mesmo. Sabe como é que a gente chama isso? Em produção científica, o termo técnico que nós, professores, usamos? Encher linguiça. Isso aqui é um texto que a gente categoriza como embromation. Você fala e não diz nada. E não está dentro da estrutura científica, que é uma estrutura de 4 passos, que tem uma abertura, uma base, um conteúdo e um desfecho. E eu tirei um pedaço completo do texto para observar se ele tinha essas características. Não tinha. Então, esse texto aqui, criado a partir do ChatGPT e que o professor Mike Sharples, né, classifica como um texto em nível de pós-graduação, eu só posso chegar à conclusão de que os alunos de pós-graduação do Mike Sharples são bem fracos, porque é um texto muito embromation, tá? Agora, isso quer dizer que a inteligência artificial não pode te ajudar? Claro que pode. Muito provavelmente os inputs, as entradas para a produção desse texto aqui estavam pobres, e aí o texto gerado foi um texto pobre. Agora, olha só quando as entradas, né, são fortes, são consistentes. Trabalho de um dos alunos do TCC Sem Drama sobre um tema que eu já usei em lives, falando sobre violência psicológica e aumento dos casos de depressão em mulheres. O texto da justificativa. Presta atenção nesse texto. A violência psicológica direcionada às mulheres tem sido crescente nos últimos anos, sendo considerada uma das formas de violência mais sutis e difíceis de serem detectadas. Esta violência pode manifestar-se de diversas formas, como humilhação, manipulação, intimidação e afeta diretamente a saúde mental das mulheres, resultando em depressão e outras doenças psicológicas. Como consequência, olha a estrutura, abertura, conteúdo, desfecho. Ó, tem uma estrutura aqui, abertura, base, conteúdo, desfecho. Como consequência, os casos de depressão entre mulheres têm aumentado significativamente. O presente TCC, e se você não tivesse dado as entradas corretas, o texto não traria essas passagens específicas que são típicas de uma produção científica, tá? O presente TCC pretende, portanto, analisar os efeitos da violência psicológica na saúde mental das mulheres e mostrar como ela pode levar ao aumento dos casos de depressão.
A compreensão dos fatores que contribuem para o aumento destes casos é fundamental para a adoção de medidas preventivas eficazes para a saúde mental das mulheres. Desta forma, a realização dessa pesquisa acadêmica, também se você não tivesse feito o input correto, não apareceria essa passagem aqui, se justifica pela necessidade de se entender os impactos da violência psicológica na saúde mental das mulheres e como ela pode contribuir para o aumento dos casos de depressão. Este é um texto acadêmico, científico, impecável. E sabe quem fez? A inteligência artificial, que é parceira do TCC Sem Drama. Mas sabe por que ele saiu assim tão perfeito em termos de estrutura científica? Porque o nosso aluno conhece, ele primeiro leu a técnica, aprendeu a técnica, nós ensinamos para ele a técnica, falamos com ele, construa para sua justificativa um roteiro de consequências. Pega esse roteiro e coloque ele como entrada na inteligência artificial e ela vai produzir um texto consistente. E essa justificativa aqui tirou uma nota 10. Então eu não sou avesso à tecnologia, não acho que o ChatGPT é a solução de todos os problemas de produção científica, até porque a ferramenta depende de quem usa e você só vai usar uma ferramenta corretamente se você tiver o conhecimento necessário para colocar na ferramenta os inputs, as entradas corretas. Esses são os primeiros insights que eu quero te falar sobre ChatGPT. A gente vai falar mais sobre isso. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal. Onde você estiver assistindo esse vídeo, aproveita também para conhecer o nosso treinamento online, que hoje já tem uma ferramenta de inteligência artificial que funciona melhor do que o ChatGPT para os alunos do Michael Sharples lá do artigo. Por quê? Porque os nossos alunos sabem o que estão fazendo. E quando o aluno sabe o que está fazendo, você pode colocar uma Ferrari na mão dele que ele vai acelerar e ter uma excelente experiência de direção. Além disso, a gente faz o acompanhamento e orientação online e a gente não deixa o nosso aluno se perder ou sair da estrada. Beleza? Então, onde você estiver assistindo, tem um link para conhecer o nosso treinamento. Vai lá, deixa seu like e se inscreve no canal e a gente se fala mais porque eu vou trazer mais conteúdo sobre o ChatGPT para você ficar muito por dentro e não cair em armadilhas e poder usar a ferramenta a seu favor, porque ela é nada mais do que isso, uma ferramenta. Uma ferramenta que pode ser excelente se o usuário for excelente. Pode ser uma negação se o usuário for uma negação.